E aí, gente? Bom dia. Bom dia. Todos bem? Preparados? Então tá bom. Felizes aí? Aula 4, hein? Já arrasaram. Que é o Espiritismo já foi, Deus já foi, gente. Já foi Deus, olha só. Sobreviveram a toda a desconstrução de Deus. Nem é tanto, né? E aí, depois disso, Espíritos, aula 3. Quem deu aula para vocês, aula 3? Luiz Carlos, nossa, que coincidência. Maravilha. Tudo certo? A gente tem uma missão hoje que é explicar a evolução da humanidade e tal, do ser humano, do espírito, em apenas 2 horas. É fácil, tranquilo, sem problemas. O povo está tentando fazer isso há 2000 anos, mas a gente vai dar conta em 2 horas, eu tenho certeza. Tá? Tá apagado aqui um pouquinho, Rodrigo, aqui na frente, ou é isso mesmo? Ah, agora sim, melhor. Aí vocês conseguem enxergar melhor, né? Vamos lá então, gente. Essa aula é a aula 4, a gente vai falar da evolução a partir do olhar do Espiritismo, né? A partir do nosso olhar aqui na ULI. E nós temos uma frase para nortear essa discussão, que é: como se processa a evolução espiritual? Né? Então, a partir de uma perspectiva do Espiritismo, da nosso olhar de estudos aqui do Espiritismo na ULI, como se processa a evolução espiritual. Essa aula tem pouco conteúdo, né? É só essa listinha aqui. Então dá tranquilo, quando for 3 da tarde a gente já deve estar terminando, vai dar tudo certo. Deus, Espírito e Matéria, fácil de discutir. Fluido cósmico universal, matéria e energia. A origem do universo, gente, a origem do universo em 5 minutos. Vai ser algo incrível. Prepare o coração de vocês. A vida na Terra, nossa, tema fácil. A vida na Terra. A extinção de animais e a evolução, depois daquilo ali nem é vírgula. O ser humano, que tema tranquilo, gente, super né, definido, o ser humano. Né? O perispírito e a evolução espiritual e a evolução para o espiritismo. Fomos bem? Vocês imaginavam que um sábado de manhã daria conta de todos esses assuntos? Nem eu. Mas a gente vai tentar, pelo menos, falar o título, né? A primeira coisa, quem tem um livro aí? Me deu aqui só para eu fazer uma propaganda, um merchan. Aqui, ó. Gente, Conhecendo o Espiritismo. Esse livro aqui, ó. Fantástico. Ela falou, eu não acho tão fantástico. Eu acho uma coisa brincadeira. É incrível pelo seguinte, cada aula é um capítulo resumido. O que a gente não consegue fazer em 2 horas, a Adenauer faz em 2 páginas. Tá fácil. O que é legal? Quem já tem? Quem não tem ainda está esperando o quê? Aula 4, já perdeu 4 capítulos. Né? Faz a leitura prévia. Né? Lê antes de vir para a aula, grifa. Né? Para no meio da aula falar, professor, mas aqui no livro, Adenauer fala, entendeu? É legal isso, faz parte do processo de aprendizado e do desafio de quem está facilitando. É importante, tá? É tipo material didático pré-aula, tá? Não percam a oportunidade de ler rapidinho, 4 páginas no máximo por aula, e vocês já vêm pelo menos tendo uma ideia do que a gente vai discutir aqui, tá bom? Fechou? Fui bem? Cumpri o patrocínio? Atendi aí a demanda dos patrocinadores? Fechamos, gente. Para quem não me conhece, eu costumo fazer a aula de uma forma mais descontraída, mais provocativa, né? Normalmente, ao final, metade ama, metade odeia, mas está tudo bem, vamos sair em paz, está tudo certo. Tá bom? Fechado? Então não se preocupem com isso. Outro combinado importante. Levanta a mão para perguntar, o microfone vai até vocês, tipo Harry Potter, assim, né? Ele chega. Se a pergunta tiver a ver com a aula, eu vou responder o que eu souber, o que eu não souber, eu vou enrolar um pouco. Né? Se não tiver a ver com a aula, eu vou contar para vocês onde está. Né? Então, vou falar, olha, lá no ciclo 6, na aula 12, lá no ciclo 9, na aula 3. Aí vocês vão cuidar da ansiedade até chegar a resposta, né? Para a gente não entrar nos portais e ir para Nárnia, né? No meio da aula. Porque já tem 50 conteúdos para 2 horas. Se a gente pegar conteúdos que não são da aula, a gente piora o desafio. Então é um acordo que eu faço no começo, relaxem. Pode, né? Senão, depois na avaliação aparece assim, professor não respondeu minha pergunta. Né? Então já está acordado, gente, já é parte do contrato de hoje. Deus, Espírito e Matéria. Olha só,
Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Conhecem essa frase? Beleza? Resolve o problema de Deus para vocês? Hã? Não? Quem não resolve o problema de Deus com essa frase, ergue a mão. Bem-vindos ao clube. Pronto. Quem resolve, parabéns. Arrasaram. Quem está em dúvida, fica em dúvida até encontrar alguma resposta. Quem não levantou a mão e eu estou enxergando, provavelmente seja minha mediunidade, eu sei que você está desencarnado, continue com a gente, seja bem-vindo. Tá? Pronto. Gente, essa daqui é a resposta básica do Espiritismo para Deus. Né? Então, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é utilizado nessa resposta para resolver aquilo que a gente não tem resposta. Né? Então, se eu sou fabricante de cadeira e pergunto assim, do que é feita essa cadeira? Eu sou fabricante, eu vou falar todos os componentes. Mas quem não é fabricante, só usa cadeira, fala, sei lá, de tecido, metal. Tá bom, e o metal do que é feito? Sei lá, de metal. E quem fez o metal? Sei lá, a fábrica de metal. E quem fez a fábrica de metal? Vai chegar uma hora, quem fez a molécula do ferro? Ah, Deus. Entenderam? Deus é usado como resposta padrão para espírito e matéria faz séculos, faz milênios. Então, quando essa resposta não é suficiente, é porque a gente põe esse Deus para resolver isso, tá? É só para a gente fazer uma introdução, porque esse é um tema da aula 2 e vocês já passaram por ela. Olha só, quando a gente fala de evolução, a gente fala de um reino mineral, a gente fala de um reino vegetal. Nem todo cactus é simpático como esse, mas esse foi o que se disponibilizou a estar aqui nesse slide. A gente fala de um começo, né, de uns primórdios aí de unicelulares, aquele papo todo da biologia. A gente fala de animais mais complexos e, claro, uma preguiça para representar nosso sábado de manhã, acho que ela representa bem. E a gente fala do ser humano, que é esse homem de palitinho aqui, que é minha melhor habilidade de desenhar humanos é o palitinho. Eu não consigo mais que isso. Então, sorrindo tanto quanto o cactus, deve ser o mesmo, né? Passou pelo cactus, chegou lá. E a gente fala de algo que pode ser que seja para frente e que seria muita arrogância nossa achar que a gente é a última cerejinha do bolo. Né? Então, tá bom, a gente está aqui. Será que quando as preguiças estavam aqui, elas achavam, nossa, a gente é a evolução máxima que existe? Aí vem um homem das cavernas e começa a comer a preguiça. Né? Que ela virou alimento. Então é para a gente extrapolar um pouquinho essa ideia de, meu Deus, a gente é a coisa mais evoluída que a gente conhece hoje. Como que vai ser daqui 500 anos, daqui 1000, daqui 5000, daqui 100.000? Né? Então, acho que deu uma bugada aqui no microfone. Oi, deu. Só porque eu fico falando, agora melhorou. Então, de alguma maneira, é só para a gente sair desse lugar, né, de que acabou aqui e saber que vai continuar. O que vem aqui? Sei lá, não é uma interrogação vermelha. Eu pus isso porque eu não sabia o que pôr. Né? Mas pensando um pouco nesse... agora sim, entrou um canal estereofone aqui. Pensando um pouco nisso, a gente pode perceber que vai rolar algo lá para frente. Quando? Sabe lá Deus. Né? Lá na frente. É só para a gente pensar em evolução como um processo contínuo. Fomos bem? Dá conta de pensar nessa viagem? É uma viagem, né? Pô, achei que era eu aqui que comandava tudo, que ia destruir o planeta porque não estava usando direito. Pode ser que seja. Mas a gente, como espírito, vai continuar. E vai ocupar alguma coisa que eu não sei o que é. Fomos bem? Beleza? Deu para acompanhar? Viajamos nível 2 assim juntos? Então tá bom. Ser humano, então, como grau máximo atual da evolução na Terra, para a gente não ir para a viagem de outros planetas. Que a gente nem vai entrar nesse aspecto hoje aqui. Mas é um dos princípios do Espiritismo, que é pluralidade de planetas habitados. E a gente não vai falar disso hoje. Tá? De qualquer forma, vamos adotar esse critério. Nós, como humanos, somos o grau máximo atual de evolução na Terra. Menos aquele cara da reunião do condomínio, que eu sei que ele não está nesse nível. Né? Aquele lá não tem condição de estar nesse nível. Deve ser outra coisa, Plínio. Né? Beleza? O síndico, de repente, né? Síndico é sempre legal, gente. Eu fui síndico várias vezes, então eu sei que síndico é legal.
Beleza? Fomos bem? Tranquilos? Deu para entender essa ideia de evolução? Que vai continuar? Que a gente está num caminho que não é final da Odisseia terrestre? Não, sou Adão e você não é isso, misturei os canais. Fluido cósmico universal, matéria e energia, isso daqui é uma introdução de um slide, gente. Na aula 7 do ciclo 2, vocês vão estudar isso a fundo. Se preparem, então é uma introdução. Lá a gente vai estudar fluidos, vai estudar a desinência dos fluidos, tal. Aqui é uma introdução para a gente poder abordar a questão da evolução. Deus, né, God, né, está lá e cria o universo, beleza? Afinal, ele é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, né? Então, partimos dele. Aí, desse universo, surge o fluido cósmico universal, que a gente chama de FCU. Esse fluido cósmico universal é estruturado em diversas formas de energia e se transforma em matéria. Matéria é energia, né? De alguma forma aglomerada. Tabela periódica é energia, tabela periódica é fluido cósmico universal. E foi Deus que criou indiretamente. Se eu soubesse disso, eu tinha brigado com ele na 8ª série já. Né? Cálculo estequiométrico, né? Quem lembra disso? Que coisa, aquilo não é de Deus. Mas né? Foi ele que criou esse negócio. Então, gente, de alguma maneira, a gente precisa pensar que o fluido vai se diferenciando até se transformar em matéria. Matéria não deixa de ser o universo denso, simplificado, singularizado, estruturado em algo. E aí sim, em cada um daqueles átomos da tabela periódica, de todos os elementos, carbono, flúor, estrôncio. Tem estrôncio? Tem, né? Tem uns nomes assim. Pronto. Entenderam isso? Então, de alguma maneira, temos o universo, ele vai se diferenciando até ser matéria. Né? Depois a gente olha o átomo, as moléculas, como que as partículas se unem para formar uma molécula, para formar uma cadeira, um dedo, uma cenoura. Né? Tudo isso é a mesma coisa, é universo diferenciado até chegar nos tipos diferentes de matéria que se estruturaram, sabe lá como, provavelmente foi Deus, por diferenciação. Ok? Beleza? Chega de química, fiquem tranquilos quem tem pavor com química. É o meu máximo de química, não passo disso. Bom dia, Plínio. Bom dia, ela arrasou, ela sabe meu nome. Não, eu perguntei para esse cara. Eu estou achando assim, essa explicação sequencial, né? Porque didaticamente, fica parecendo que do universo, depois eu tenho o fluido cósmico, a energia e a matéria. Como se fossem sequenciais. É isso? Não, não é no tempo, é só uma organização didática. Tá. Só para não bagunçar tanto a mente. Eu vou bagunçar nos próximos slides, fique tranquilo. Certo, porque eu estou achando muito arrumadinho e eu vejo assim, como minha cabeça... eu não consigo visualizar dessa forma. Sim, sim. Eu vejo assim, o fluido, não sei se está correto também, o fluido cósmico universal já estava com Deus. Não vem depois da criação do universo. Uhum. E a energia também já faz parte do princípio inteligente de tudo, da criação de tudo. E a matéria seria plasmar, manifestar isso tudo. Tá bom também, tá legal. Não sei se... Porque quando eu olho assim, está parecendo que uma coisa dependia de outra. Não, eu só quis mostrar que era diferenciação, ou seja, que a matéria é um universo diferenciado. Quem veio antes, quem veio depois, quem causou quem, nem tem, acho que a gente nem tem condições, a gente pode achar, entender, mas não está isso claro, né? Nem para a ciência, nem para... Então, gosto da sua fala porque deixa isso fora da caixa. Eu arrumo assim para a gente organizar um pouquinho as ideias, né? Garanto que tem um monte de engenheiro adorando o meu fluxo. Né? Você olha e fala, que fluxo incrível, né? Mas ele é para organizar mesmo, até para visualizar. Essas telas ajudam a visualizar. Ah, entendi, foi diferenciação. Mas eu gosto dessa sua proposta, que talvez, até porque nessa dimensão o espaço-tempo é relativo, então a gente começa a viajar em outras viagens, mas a gente precisaria ter colocado mais orégano no cuscuz hoje de manhã para poder acompanhar. Né? Isso é uma licença didática, exatamente. Tá? E aí, aqui já começa a resolver sua questão, né, para responder sua dúvida. Um outro olhar é que está tudo inserido em tudo, né? Teoria dos conjuntos. Então, para quem quer ver linear, está ali em cima, para quem quer ver, né, teoria dos conjuntos,
né? Matéria está inserida no universo, espírito está inserido no universo, e aí resolve essa dúvida da colega. Foi? Arrasamos, né? Sabia que a senhora ia perguntar isso. Aquele combinado que a gente fez ontem deu certo. Obrigado. Beleza, gente? Foi? Deu para entender? É só uma introdução. Esse negócio é muito louco. A gente nem sabe de onde surgiu o universo. A gente só diz que foi Deus. Isso aí, a gente arrasa. O que a gente... Gente, a dica de prova é a seguinte. Não sabe, fala Deus. Só que eu tirei vários zeros colocando isso na prova. Tinha lá, algoritmo, logaritmo, Deus. Claro que foi Deus. Como não, professora? Deus resolve tudo. Mas não resolvia a minha prova de matemática. Fica para a próxima. Percebe que o espírito é matéria, universo, isso tudo está inserido. A gente não sabe exatamente a linearidade dessas questões. Tá bom? Dito isso, a gente vai falar sobre a origem do universo. Quem sou eu para falar da origem do universo? Né? Quem sou eu? Quem somos nós, né? Eu sei que talvez a gente estava lá, alguma coisa nossa estava lá. Não era a gente ainda, né? Mas de alguma maneira a gente nasceu nesse lugar aí. Tá? Nós adotamos a perspectiva de perguntar primeiro quando, porque a gente é temporal. A gente na matéria é temporal. Né? Você vê a crise que a colega trouxe ali na primeira linha temporal. Mas é assim, é nessa sequência? Nós temos a temporalidade racional. Né? Tem uma coisa que vem antes, outra que vem depois. Será que é assim mesmo? Será que as coisas precisam vir antes ou depois? Né? Eu estava dando uma aula agora, meu aluno perguntou assim, Plínio, tudo bem e tal, essa coisa de espírito, reencarnação, sequência, mas já que a gente tem 7 corpos, será que a gente não pode estar vivendo uma vida em cada corpo ao mesmo tempo? Eu falei, claro, oxo. Aí você deixa as pessoas mais loucas do que eu já deixo na aula, né? Porque a gente estava tentando entender a sequência da reencarnação na aula. Você vem me perguntar se tem multiverso e se não tem 10 encarnações acontecendo ao mesmo tempo, buga mais ainda, né? Ainda bem que ele perguntou isso no intervalo, fora da sala, né? Para não piorar o negócio. Gente, a questão é a gente entender que o espaço-tempo é relativo fora da matéria. Tempo é uma coisa que a gente criou baseado na rotação da Terra. Cada vez que o Sol passa na nossa testa, a gente fala um dia. E a gente fracionou em 24 horas para facilitar. Isso é aqui, da matéria. Tempo não é da dimensão espiritual, do universo. Tempo é da matéria. Acontece que a gente estabeleceu aqui na Terra que toda vez que o Sol passar na minha testa aqui, deu um dia. É isso. Por isso que tempo é relativo na dimensão não material. A Terra não gira quando eu estiver desencarnado? Gira, mas a Terra é matéria. É uma viagem que nem dá para a gente... Né? Então, quando a gente fala que espaço-tempo é relativo, é porque é relativo. A gente estabeleceu um critério. Toda vez que o Sol passar, um dia. Toda vez que o Sol passar, um dia. Criou um aparelhinho que fica tuque, dividindo isso em frações. E disse, isso é o tempo. Quando você vai somando na caverna, lá, riscando a pedra, um dia, 2 dias, 3 dias... Você estabeleceu a ideia do tempo como um limitador. Alguém levantou a mão aqui, Luizinho. Enquanto isso, pensamos numa grande explosão, né, na teoria, então, do surgimento do universo. Essa explosão gera uma expansão de energia e matéria. Mais ou menos 15 bilhões de... O que é 15 bilhões de anos, gente? Conseguem pensar? 15 bilhões de anos. O que é 15 bilhões de anos? Eu não sei. Eu não sei nem o que é 15 bilhões. Nem de reais, porque se tivesse isso na conta, eu estava lá nas Maldivas dando aula online. Né? Conglomerados de estrelas, surgem conglomerados de estrelas, ou seja, essa matéria que explodiu. Gostaram do efeito sonoro? Né? Explodiu, sei lá, expandiu ou comprimiu, e se conglomera e começa a fazer estrelas, começa a criar os sistemas planetários, as galáxias e essa questão toda. Então, isso aqui é o que a gente vai adotar de teoria que a ciência começa a entender, mas aqui no Espiritismo a gente fala o quê? Relaxa, foi criado por Deus. Está tudo bem, resolve. Acalma o coração. Não tem que ficar imaginando o que explodiu primeiro, que energia foi essa, que matéria foi essa. Diga. Bom dia, Plínio. Bom dia a todos. Eu só queria voltar um pouquinho, que ficou uma dúvida em relação ao slide anterior. Certo. Não tem problema, o tempo é relativo. Pois é. Eu fiz a leitura prévia do capítulo, né, e eu só consigo ler, estudar e escrever. Pera só um pouquinho. Quando eu falei aquela história de ler e perguntar, ela deu uma risadinha, ela estava preparada. Viu?
Eu falei aquilo, ela falou assim, sou eu hoje. Diga. Não, é que ficou uma dúvida, né? Pela leitura, o que eu entendi é que Deus criou o espírito e o fluido cósmico, vamos dizer assim, o tempo é relativo, mas ao mesmo tempo. Entendi que foram duas coisas criadas por Deus. Uhum. Né? Preciso te contar um segredo. Está preparada? Tô. Deus criou tudo. Na regra, Deus criou tudo. Então, relaxa. Foi o fluido, foi o que fez, foi a célula. Tudo foi Deus. Não tente encontrar o tempo para isso. A gente parte do princípio que Deus, que a gente não sabe quem é nem o que é, que não é um senhor barbudo que tem um cajado e faz o trovão acontecer, mas que é essa ideia do antropomorfismo, que é a imagem de Deus como se fosse um ser humano, né? Mas, na prática, Deus criou tudo. Então tá certo isso, como eu entendi, né? Criou o espírito e criou o fluido cósmico universal, que depois virou matéria, vamos dizer assim. Até que você troque por outra ideia, tá certo. Tá bom. Né? Tudo tá certo, gente, até a gente trocar. Sabe por quê? Porque em 328 depois de Cristo, tinha um deus do terremoto em Lima, no Peru. Sabe o que as pessoas faziam por Deus do terremoto não tremer a terra? Cada família, uma vez por mês, doava uma filha virgem para ser queimada no templo. E aí, essa filha virgem sendo queimada no templo, acalmava o Deus do terremoto, porque afinal ela era virgem, e era um ritual importante, e o Deus do terremoto não tremia Lima. Teve um dia que, mesmo queimando a filha virgem, a cidade tremeu. O que aconteceu? Teve gente que pensou, a filha não era virgem. Ah, eu sei. É a maldade, gente. Está tudo bem, vocês vão lidar com elas na terapia. Gente, é uma questão de crença e momento, por isso que eu falei. Em 322 depois de Cristo, se acreditava que o terremoto era um deus bravo que tremia a terra porque a gente não queimou as filhas virgens. O terremoto é um deus do terremoto, gente? É o quê? Que fenômeno é esse? As placas tectônicas se balançam, não tem Deus nenhum. Se soubesse isso, quanta filha virgem teria se liberado, gente? Uma por mês, durante uns 10 anos. E não foi Deus que permitiu isso. Foi Deus, claro que foi Deus que permite tudo. Você acha que não foi Deus? Não sei, aí não sei. Ela está falando que não foi Deus que permitiu, nem que orientou isso. Sei lá. Né? Quem sabe? Né? Foi a ideia de Deus, que o Luiz falou no começo. É a ideia de Deus que faz isso. Nós temos a ideia de um Deus do terremoto que castiga se a gente não queimar a filha virgem. A gente loucamente queima a filha virgem. Entenderam? Plínio, então. Isso é o aprendizado, é a relação. O que eu quero dizer com isso, na evolução, gente, uma coisa importante da gente sair daqui hoje refletindo é, a gente vai evoluir nossa ideia de Deus também. A gente vai entender a evolução do espírito a partir do que a gente vai aprendendo. Né? Então, o que a gente aprende, o que a ciência explica, Deus perde a moral. Não é Deus que treme a terra, é a placa tectônica. Deus não cuida mais desse departamento. Ah, entendi. Sacaram isso? Sim. Então, estamos estudando e tentando compreender, na medida do possível, isso aí porque, de alguma forma, é importante. Não sei se é importante. Eu sei que eu estou dando meu sábado para isso. Vocês também. Então, para nós, esse povo que está aqui encarnado e desencarnado é importante. Porque, assim, são conceitos que, como você falou, já vêm há anos. Sim, claro. Pois é. E não tem nada a ver também atualizar os conceitos com os espíritos, porque, de qualquer forma, é o que a nossa capacidade aí, intelectual, sei lá... Essa fala é incrível. Anota um ponto para essa mulher aí, ó. Uma estrelinha no caderno. É sobre isso, gente, é atualizar os conceitos, porque nós somos espíritos. Nós somos os mesmos espíritos de Lima, em 320. Alguém aqui poderia ser a virgem, alguém aqui poderia ser a família que doou a virgem, e alguém aqui poderia ser o cara que tacou fogo na fogueira. O sacerdote que fazia a prece e falava, Deus do terremoto, pega essa virgem e não trema a terra. Vocês acham que a gente não reencarnou lá em algum momento? Sacaram? Então é sobre atualizar isso, tá? No nosso psiquismo. Beleza? Foi? Fomos bem, então? O resfriamento de uma nebulosa, surge o sol, super energia. Oh, meus efeitos sonoros são os melhores. Surge o sol.
né? Surgem os planetas. Os planetas assim, ó. Surge a Terra. Né? A Terra é escolhida para os humanos evoluídos. Que legal. E a vida na Terra surge a partir de um negócio chamado sopa de coacervados. Deve ser por isso que minha mãe fazia eu comer sopa quando era criança, para dar valor para a vida na Terra. Né? Uma coisa estranha, sopa. Né? Tudo jogado dentro de uma panela com água e sal. Esse é o meu conceito de sopa. Vocês perceberam que eu gosto de sopa, né? E a vida na Terra surge através de um negócio chamado sopa de coacervados, que é essa imagem aqui. Né? Começa a ter uma relação entre algo que era para além do que tinha lá, de fluido e energia, e as células começam a se misturar. Eu ia falar... Você viu que eu segurei, né? Eu estou melhorando. Né? Eu ia falar uma besteira. As células começam a acontecer e se multiplicar, e aí surge um processo de multiplicação celular, e aí surge um negócio que a ciência chama de sopa de coacervados, e aí a vida na Terra se apresenta através dessa ideia que a gente tem de natureza num processo de evolução que é contínuo a partir do tempo. O tempo passa, a evolução acontece. Né? A gente aprendeu isso em biologia, ou em ciências, ou sei lá onde, numa perspectiva que é a conquista gradativa de habilidades. De tudo, gente. Habilidade da molécula, habilidade dos seres, habilidade do que a gente entender que existiu ao longo desses 15 bilhões de anos, que é onde a gente entende, ou pressupõe, ou diz que, né, alguém que escreveu um monte de livro, fez um monte de doutorado, diz que mais ou menos 15 bilhões de anos atrás surgiu o universo. Entenderam essa ideia de gradativo? Aos poucos, vai experienciando, vai acontecendo, a molécula vai se diferenciando, sai lá naquele primeiro slide. Há uma diferenciação. Né? Se eu comparar o planeta Terra de quando ele surgiu para hoje, está diferenciado. A Plínio está bem pior, a gente já jogou um monte de lixo, a tartaruga está comendo tampinha de garrafa. Tudo bem, está tudo bem, mas não é sobre isso hoje, isso é na aula Natureza e Conservação, que é no final do semestre. Certo? Fomos bem? Beleza? Nessa perspectiva, a gente tem um olhar sobre a natureza sendo retroalimentada pela sua própria evolução. É cíclico. A evolução entrega uma natureza diferente, a natureza diferente entrega uma evolução. Isso vai rodando numa espiral evolutiva. Não é linear, é uma espiral evolutiva. Serve um pouquinho o questionamento da colega do início da aula. Se a gente olhar, olhe para essa paisagem, né? Água salgada, pedra, água batendo na pedra, né? Água doce, verde. Vai precisar viajar um pouco aqui. Se preparem para viajar. Abram as suas consciências, né? Viajem com mais vontade, senão não vai fazer sentido nenhum essas fotos. Né? Entre nesse rio aqui, assim, caracas, tem água aqui, H2O, misturado com limo, misturado com peixe, misturado com micro-organismo. Aqui o micro-organismo vive no sal, aqui vive na água doce. Se eu pegar o peixe daqui, ele morre em 5 minutos aqui. Se eu pegar o daqui, morre aqui. E aí vai se tornando complexo, gente. E aí aqui tem uma queda, essa queda oxigena. E por oxigenar, aqui tem mais vida do que aqui em cima. E aqui está mais transparente, porque é um lugar que filtra melhor, porque as pedras filtram. Né? E aqui tem um lugar construído, que aqui tem a mistura dos dois. Agora tem o verde e tem a pedra. E aqui é um tomate. Gente, vocês já olharam para um tomate? Já olharam para um tomate de verdade, profundamente? A semente nutrida por um líquido que fica protegido para quando cair na terra, aquele líquido nutrir a semente até que ela brote, que faça uma árvore, faça mais tomate. Gente, como que uma semente de tomate que causa um problema, que é apendicite, gera uma planta que faz tomate? E que está custando R$12 o quilo, segundo a colega. E por que verde não está bom para comer e vermelho está bom, se vermelho é para não atravessar a rua?
Por que então o sinaleiro não é vermelho para atravessar e verde para ficar parado? Já que verde ainda não está pronto para comer? A censura entrou, gente. Ainda existe, viu? Acontece. Olha só. E aí, se o tomate não for suficiente, olhe para essa feira completa aqui, ó. Rabanete, gente. Rabanete e cenoura é da mesma família, gente. Nasce dentro da terra. Por que um é vermelho e outro é laranja? Ah, e piora. E se você corta, não é mais vermelho, é branco. E o alho? Gente, o que é o alho? Por que o alho é usado de tempero e a cenoura de salada? Por que não é o contrário? Sacaram a crise da evolução? Que diferenciação teve o pó cósmico do universo de 15 bilhões de anos atrás para virar uma cenoura? Nunca pensaram nisso, né? A cenoura vai ter outro significado no almoço hoje. Vai olhar para a cenoura e falar, nossa, e aí, como ou não como? Quanto tempo você levou para se tornar uma cenoura, moléculas laranjas de beta-caroteno? Sacaram a viagem? Pensar na evolução é olhar com esse olhar para as coisas. Né? Pô, isso daqui é mega complexo, gente. É uma cenoura. E várias cenouras. Piora. Se uma já era problema, imagine várias. Aí piora. Da onde vem tanta cor num passarinho, gente? Quem que pintou? Tenta fazer isso no paintbrush. Né? Pega uma caixa de giz de cera e tenta fazer isso para ver. Ah, Plínio, aí foi Deus. Não tem como competir. O cara é treinado em Harvard para desenhar. Sacaram o grau de complexidade que tem num passarinho? Se na cenoura já estava difícil de entender, imagina nisso daqui porque voa. E o osso dele é oco para ficar leve. Pneumatófaro, o osso do passarinho. Tem umas coisas que a gente aprende que não serve para nada, só para se exibir na aula. Pneumatófaro. Né? Ossos ocos para ficarem leves. Estrutura e leveza. Quanto tempo demorou para a gente construir um avião, gente? Foi agora, nesse século aí, que passou. Sacaram? E isso? Para que dois pintinhos se encostam assim? Estão namorando. Estão trocando afeto. Ah, Plínio, o passarinho não tem afeto ainda. Vai lá falar com o meu canarinho, que eu chego nele, pia. Eu saio, ele fica quieto. Eu chego, ele pia. Né? E o gato escapa, ele começa a piar loucamente. Me salva, me salva, me salva. Como que não tem? Então, gente, quando a gente fala de evolução... Ó, parou até de passar. E aí? Quem já conviveu com um macaco? Vai para o zoológico e olha para o macaco. Vira para a direita, ele vira para a direita. Vira para a esquerda, ele vira para a esquerda. Se dá uma risadinha, ele dá outra risadinha. Ah, ele é bom de mímica. Eu sei que ele é bom de mímica, mas e aí? Que complexidade de evolução tem aqui? E aqui? Quem tem cachorro? E aí, como é? Só não fala, o resto faz tudo. Que complexidade tem? Se a gente pensar na cenoura e voltar e pensar no cachorro, quanto isso teve de diferenciação? Conseguem perceber a evolução do que a gente propõe de evolução? Tem uma evolução, tem uma complexidade da matéria, tem uma complexidade de algo que habita aquilo. A gente chama do que quiser, a gente já vai dar um nome nos próximos slides, só para organizar um pouquinho mais. Mas a gente tem que entender isso intrinsecamente. Eu preciso entender essa evolução. Eu preciso entender que uma pedra na borda do rio e um cachorro tem algo que aconteceu. Em algum momento isso foi se diferenciando e se tornando complexo. Isso é a evolução. Entender a evolução não é fácil, mas perceber, se eu olhar para essas coisas dessa forma, fica mais fácil. Uma pedra, uma cenoura e um cachorro, dá para ver que teve uma sequência de evolução aí. Ah, como aconteceu? Sei lá, a gente tem uma teoria aqui. Não sei como foi. Se não souber, põe Deus. Foi Deus que criou meu cachorro. Pronto, resolvido. Então, de alguma maneira, a gente vai para um lugar,
que existe uma evolução da vida na Terra, e essa evolução ela está acontecendo na natureza. Na pedra, na grama, no animal, no cachorro, no gato, na vaca, na gente. Em quem for. Esse é o olhar que a gente precisa ter sobre evolução. Perceber que tem sim uma evolução. Né? Que a molécula de ferro que faz essa cadeira aqui, ó, é a mesma molécula, se quebrar, porque é um carbono, que faz meu dedo. E que faz a cenoura. E que faz o cachorro. Mas a gente estruturou isso de forma diferente, aglomerou de forma diferente, experienciou de forma diferente, e por causa dessa evolução, a gente conseguiu construir isso de forma mais complexa. Está muito confuso? Foi Deus. Relaxa. Plínio, eu não consigo enxergar uma linha evolutiva da cenoura para o macaco, para o cachorro, mas eu consigo enxergar uma linha evolutiva dentro do mesmo reino. O reino vegetal, o mineral, sim, o animal, eu consigo dentro de cada reino humano visualizar. Tá bom. Agora, não com assim, algo que era cenoura e que depois virou um cachorro. Tá entendeu? bom. Mas dentro do mesmo reino, eu consigo perceber, ter a ideia evolutiva. Tá bom. Eu estou errada, ou, quer dizer, errada, eu estou... Não é nem errada a palavra. Ela já nem sabe se ela está errada, mas eu faço isso nas pessoas, gente, acontece. Essa ideia de passagem, eu vejo a evolução como transformação. Sim. Não nesse sentido de bom ou mal. Não tem bom ou mal. Embora eu ache Giló ruim e cenoura boa, mas eu entendo, brincadeira. Ó, gente, eu entendo sua colocação, e na prática a gente tem que pensar assim, ó, de alguma maneira... Daqui 2 slides eu vou ampliar isso, mas de alguma maneira existe uma evolução acontecendo. E eu não consigo imaginar uma cenoura se transformando num gato. Né? Eu consigo imaginar o gato comendo a cenoura. Se eu não ficar esperto lá em casa, isso acontece toda semana. Mas na prática, a gente tem que olhar para isso como grau de complexidade. Eu não estou propondo uma linha linear e ficar imaginando, uau, agora a pergunta é, então, já que é no mesmo reino o brócolis é mais evoluído que a cenoura? Entendeu? Não é retórica, relaxe, senão a gente não sai do looping. Mas é pensar que existe um grau de complexidade. Né? Talvez o cachorro seja mais complicado do que a formiga em termos de estrutura, bem mais complexo. Ah, claro, tá fácil, Plínio, porque formiga é inseto, cachorro é mamífero. Né? Entende? Então, essa proposta de evolução é a gente pensar o que aconteceu na evolução desde que o universo explodiu e nasceu, que Deus apertou o botão lá do Atari, né? Isso foi bom. Hein? Porque é antigo, né? 15 bilhões de anos. E o universo veio evoluindo, ok? Fomos bem? Deu para entender a viagem? Não, né? Mas não é para entender, gente, é só para viajar mesmo. É provocação, né? É para a gente olhar para as coisas como um processo evolutivo. E o último grau nessa lógica da evolução é o ser humano. Por enquanto. Diz a lenda, a gente está acreditando nisso, né? Vai que é o extraterrestre, mas por enquanto é isso, está tudo bem, vamos ficar nisso. Vamos lá, gente, princípio vital. Meu slide está devagar. Com princípio material. Quando une princípio vital e princípio material, a gente entende, explica que surge um princípio espiritual. Então, um princípio vital, que a gente chama do que quiser, centelha divina, eu divino, fagulha de Deus, seja o que vocês quiserem chamar, não é sobre isso. Se reúne a um princípio material, tabela periódica, né? Carbono, hidrogênio, se reúne. Quando une, surge um princípio espiritual. Aqui ainda é na matéria essencial, quintessenciada. É um princípio material. Não é a matéria, não é a célula, não é a mitocôndria, não é o óvulo, não é isso ainda. A gente está lá no princípio, criando algo, teoricamente, que a gente vai chamar de princípio espiritual. Esse princípio espiritual, lá na frente, por diferenciação e por especialização e por singularização, vai se tornar o que a gente chama de espírito.
E dentro dessa proposta, a gente vai ter grau de complexidade e aquisição de habilidades. À medida em que a gente vai tornando-se mais complexo e adquirindo habilidades, a gente evolui. Nós acreditamos num princípio de evolução que é a integração de habilidades. Então, a evolução não é o bem e o mal, né? Essa sua colocação é boa, não é moral, adequação moral é uma coisa, a ética pessoal é outra, a ética coletiva é outra, mas a evolução se dá por nível de complexidade e aquisição de habilidades. Isso é uma coisa que a gente vai discutir bastante aqui na ULI. Tá? Dentro dessa proposta, ó, enquanto princípio espiritual, eu ocupo a matéria bruta mesmo, os minerais, eu ocupo os organismos vegetais e eu ocupo os corpos animais. Não que uma cenoura vire um gato. Sua colocação é boa, porque ela é bugativa, né? Mas são locais, locos, na verdade, né? São locos de experienciação da evolução. Então, esse princípio espiritual, formado por um princípio vital, mais um princípio material, começa a ocupar coletivamente os minerais, depois os vegetais, depois os animais, e vai se individualizando até conseguir chegar no corpo humano e começar a reencarnar como indivíduo singular. Nessa questão coletiva, a gente ocupa coletivamente. Não tem a cenoura com a personalidade própria. É a cenoura, é o vegetal, é a horta, é coletivo. Não tem um peixe com uma característica e o vizinho do peixe com outra característica. É um cardume, é coletivo. Mas o gato já tem. Já começa a apresentar indícios de individualidade. Meu avô chamava as 8 vacas dele pelo nome e só vinha a que ele chamava. Não é possível me dizer que aí não tem um sinal de individualidade. Porque ele chamava pelo nome. Por que só vinha a vaca? Eu olhava e falava, não é possível. 8 vacas lá, ele chamava Raminha, Raminha. Uma delas levantava a cabeça e vinha. Por isso que eu não como carne, gente. Meu avô chamava a vaca pelo nome, ela vinha, como que eu vou comer esse negócio? Essa é a minha decisão, pessoal. Entenderam a ideia? Então, a gente vem de um coletivo e vai chegando aqui na pontinha, ó, começa a apresentar sinais de individuação, de individualização, de singularidade. Deixa de ser coletivo. E alguns começam a alcançar uma pontinha e em algum momento, sabe lá como, tenho essa mesma dúvida, reencarna humano. Eu era a vaca do meu avô? Não, não era, porque eu já estava vivo, né? Então, mas não é isso. Tem um elo perdido aí que a gente não sabe explicar. Mas é sobre a individualização. A gente fala que, em algum momento, uma consciência de si é alcançada e se torna indivíduo, não é mais coletivo. Ok? Fomos bem? Beleza? Estamos indo bem, gente? Tá muita viagem? Médio? Então tá bom. Faça um cara de que tá muita viagem que eu reduzo o ritmo da viagem. Diga aí. E uma vez individualizado, talvez vai bugar mais ainda. Eu gosto, eu amo, fique à vontade. Quem quiser bugar, não deixe de bugar, gente. Bugar é importante. A gente só muda quando a gente buga. Se a gente ficar igual, a gente vai ficar igual. Uma vez individualizado será sempre? Sabe lá Deus, né? Porque cara, você trouxe a minha crise, que eu nem levo para terapia, porque eu acho que eu bugo o terapeuta, né? Que é o seguinte, para que diachos a gente se individualizou se a ideia é voltar para o negócio, né? Entendeu? Pô, não é para voltar para o todo, encontrar Deus, sei lá, esse negócio que fala. Para que eu fui me individualizar, ficar 15 bilhões de anos nesse negócio para voltar para o todo de novo? Mas isso eu não tenho explicação. Mas é uma crise minha. Eu tenho algumas crises, essa é uma. A outra é, por que a gente planta grama no jardim e alface a gente come? Por que não é ao contrário, se grama nasce um monte, né? E alface nasce, morre, é caro pra caramba. Né? Mas essas crises eu tenho várias. Só estou compartilhando uma. Essa que você falou é uma séria. Para que a gente foi se individualizar se a gente quer voltar para o todo? Tenso, né? Será que é para voltar para o todo? Mas essa é uma viagem que a gente deixa para depois, senão a gente vai sair muito doido hoje. Já vai sair, né? Infelizmente. Né? Aula de evolução não tem como não sair. Gente, aí a gente vai falar um pouquinho de um tema que essa aula traz, que é importante, que é a extinção de animais e a evolução. Temos um organismo. O que é um organismo? Um ser, né? Um corpo lá, um organismo.
um ser em evolução nesse processo, novas necessidades. Então, eu estou ocupando a cenoura, sei lá, uma viagem. Tem que viajar, gente. Acompanhem a viagem. Façam de conta, pelo menos. Deem uma risadinha e tal. Estou ocupando a cenoura. Sou um princípio espiritual, estou ocupando a horta das cenouras. Né? E aí eu me sinto preparado. Já ser cenoura não é mais suficiente. Agora eu preciso ser brócolis, gente. Agora é mais, né, mais diferente e tal. Tem, sei lá, estou inventando, né? E aí surgem novas necessidades. E aí novos organismos surgem. Agora tem o brócolis. Uau, o brócolis é mais complexo. Era, né? Ó que louco, ficava na terra. Ó que viagem boa. Ficava na terra. E eu não uso nada de drogas, hein? Cuidado. Eu sei que tem gente que olha para mim e fala, esse cara deve usar todas, né? Não uso nada. Caretíssimo. Essa discussão. Imagina se eu usasse esse negócio, que louco que ia ser. Gente, aí a cenoura era na terra, protegida, não era atingida por mosquito, por bicho, por chuva, por sol. Agora o brócolis resolve sair da terra, gente. Que experiência louca que deve ser, né? Agora eu vivo fora da terra. Sou atingido, eu tenho que me defender. Sacaram a loucura? É um novo organismo, é mais complexo, com novos desafios. E aí esse organismo fica mais adequado ao que eu sou agora como princípio espiritual, mais complexo. E por eu ser mais complexo, eu preciso de organismos mais complexos. E aí alguns são extintos, porque já não faz mais sentido a cenoura, porque ninguém mais quer ser cenoura. Foi mal. Cara, tá muita viagem isso. Eu devo ter... Alguém batizou minha água, foi você, Alessandro. Né? Entenderam a ideia? Sacaram a ideia da evolução? Então, em algum momento... Alguns... Por que não tem mais dinossauro, gente? No Salvador Shopping tem, né? Por que não tem mais dinossauro? Não dá uma boa explicação. Isso não precisa mais aquele tamanho de matéria, mover tudo, consumir tudo aquilo de massa. Né? Foi bom esse. Né? É desnecessário, não tem mais necessidade. Então, vamos fazer animais menores, com experiências diferentes e tal. E aí Deus, God, né, fala, uau, precisamos de modelos mais simplificados de animais. E aí a gente vai efetivamente experienciar animais menos, que destrói tudo, né, que come os humanos. Né? Sacaram? Come tudo, né? Quantas árvores um dinossauro gasta, gente, por semana? Haja planeta, né? Sacaram? É uma viagem, mas é só para entender. Eu quero que vocês entendam a essência da evolução. Né? A essência da evolução é essa. A complexidade do ser que a gente é, que a gente veio de princípio espiritual, vai sendo necessária em organismos mais complexos, que permitam que a gente experiencie diferenciações que a gente construiu para se individualizar, e chega uma hora a gente vira isso. E aí, o mais engraçado é que isso que a gente é a coisa mais evoluída que temos, gente. Uou! Né? Nem para academia a gente consegue ir, imagine. Fica a dica. Bom, beleza. E aí, gente, surgem organismos novos e começa tudo de novo. E aí roda todo o processo de evolução, a partir de uma nova complexidade que eu tenho. Sacaram? Ficou bom, né? Deu para entender a ideia da evolução. Eu sei que é uma viagem, mas é uma viagem interessante. E aí, gente, isso daqui fica assim, ó, rodando, rodando, rodando. Né? Até que chegue o final da Odisseia Terrestre, e aí passe alguém para macetar o Apocalipse. Não, isso não é outra história. Espera aí, gente, voltou. Espera aí, bati o botão aqui sem querer. E aí isso significa que existe um contínuo aperfeiçoamento e evolução da matéria e do espírito. Contínuo. Cada vez mais o espírito, que era princípio espiritual, vai se complexando, é estranho, não? Vai se tornando mais complexo e vai exigindo matérias mais complexas. E isso acontece na evolução toda. Acontece no nosso modelo de evolução, no psiquismo, na forma como a gente usa as coisas. Como que era o transporte de... Não precisa ir muito longe, cara. Meu avô era tropeiro, ele saía de Santa Catarina e ia até São Paulo a cavalo, entregar mula. 4 meses de viagem. Eu faço essa viagem em 1 hora de avião hoje. Eu chegava na casa dele reclamando que o aeroporto, que não sei o quê, porque não tinha aeroporto na cidade dele, eu chegava do aeroporto e daí ia de carro para lá. Ai, cansei. Ai, engraçadão, eu fazia isso em 4 meses. Sacaram a evolução? Aqui, ó, uma pessoa que conviveu. Né? Entenderam a ideia? Então, é sobre essa evolução, de uma forma bem objetiva, que a gente trata a perspectiva da evolução. E aí, a gente parte de um princípio
que a gente costuma ouvir no Espiritismo, que é Deus fez a gente simples e ignorantes. Né? Pronto, então partimos disso. O que é esse simples e ignorantes? Né? Que história é essa? É justamente essa perspectiva de evolução. Foi criado lá naquela ideia do princípio material com o princípio espiritual, simples, não complexo, sem nada adquirido ainda, né? Não tinha uma aquisição de nada, não experienciou nada, não pegou uma chuvinha na cabeça. Você era uma molécula de ferro com manganês, não tinha pego uma chuva ainda. Aí surge a pedra e começa a chover na sua cabeça. Sol, chuva, intempérie, vento, sol, chuva, dinossauro pisando em você. Ah, isso foi legal. Hein? Imaginaram nesse lugar? E aí, gente, a gente vai chegar aqui no corpo humano e começa a fazer isso através de um processo que a gente chama de reencarnação. Não percam, momento comercial. Aula 6, 7, 8, a reencarnação em sua trilogia. 3 aulas de reencarnação daqui a pouquinho. 6, 7, 8. Para a gente entender que a gente está aqui nesse modelo coletivo, animal, e vem aqui ó, e começa a fazer a reencarnação mantendo aquilo que a gente continua integrando de habilidade. Agora, com o racional ativado, raciocinando, gravando imagem, gravando sentimento, gravando habilidades integradas a partir da experiência intensa. À medida em que eu vivencio intensamente uma experiência, eu integro. Ela é minha, do espírito, ela vai comigo. E a gente vai reencarnando. Foi? Isso aqui, e eu vou falar isso 50 vezes só nessa aula, espero que vocês saiam daqui, pelo menos com essa ideia de complexidade. A Plínio, não precisava vir para aula para saber que eu sou uma pessoa complexa. Eu estou na terapia faz 20 anos e não me entendo. Não é sobre isso, gente. É grau de complexidade na evolução. Ele é do menor para o maior. A gente está aqui ó, no nosso maior grau de evolução, conhecido por nós aqui. Pode ser que já tenha uns caras falando, olha, eles ainda estão discutindo o negócio lá embaixo. Né? Vai que é isso, né? Mas a gente está aqui com o nosso maior, com a percepção do nosso maior ponto, né, histórico de habilidade e complexidade. Isso significa que aqui ó, existia um início do processo de individualização e consciência nos animais. Lógico que o peixe é diferente do gato e do cachorro, mas você vê que na ponta já tem uma individualização. Né? E a gente começa como indivíduo a partir de ter consciência. E a gente chama isso de ser humano, que é um espírito que já está individual e começa a reencarnar a partir de um processo de consciência e gravação disso no seu psiquismo, que é uma estrutura que a gente vai estudar no 6 e no 7, que é a estrutura da mente. Né? O que é esse psiquismo? O que é esse perispírito? A gente já chama de perispírito aqui, mas é o que é isso? Né? Tem uma estrutura da mente aí, tem um monte de coisa que a gente grava, e que vocês já devem ter visto na aula anterior, aí os corpos, né? O perispírito, daquele corpo astral, mental inferior, mental superior. Pronto. Aí é onde está a estrutura da mente, a gente vai estudar isso um pouquinho mais a fundo no 6 e no 7. Fomos bem? Entendido essa ideia? Está claro essa ideia de grau de complexidade? Então tá bom. Avançamos. E aí a gente vai falar do perispírito e a evolução. Que horas você quer que eu te entregue mesmo? 2? 2h20? 2h20? 14h20? Não, no almoço não pode pizza, a nutricionista não deixa, tem que ser uma saladinha. 12h20. Então tá tranquilo, estamos bem. A viagem tá boa. Tudo certo, gente? Vamos fazer um negócio? Para tudo, levanta todo mundo aí. Nem te conto. Levanta, levantar isso, levantar, esticar as pernas, tal. Isso, levanta aí. Tudo bem? Todo mundo em pé? Plínio, estou com dificuldade, eu não vim para fazer exercícios laborais. Pronto, olha para o colega do lado esquerdo. Olha para o colega do lado direito. Eu estou facilitando porque eles estão me vendo aqui. Olhou? Agora olha para o desencarnado do lado direito. Olha para o desencarnado do lado esquerdo. Levanta a mão esquerda. Levanta a mão direita, fala assim, acordei, pode sentar. Tinha gente dormindo, gente. Eu não vou contar quem era, mas foi só para acordar. A pessoa consegue dormir numa aula louca dessa, arrasou. Essa pessoa não tem problema de insônia. Foi, então, agora sim, todo mundo sorrindo, olha que legal, acordado, energia, vitalidade. Vamos lá, gente.
Vamos lá que ainda tem academia hoje à tarde, né? Quem ainda vai para academia hoje? Ah, arrasou, isso aí, ó. Esse é do meu time. O perispírito é a evolução. Quem já foi para academia antes da aula? Esses são mais legais. Nível espírito evoluído, parte 3. Isso. Quem nem sabe o que é academia? Cuidado, hein, gente? O corpo fala. Ó, o perispírito é a evolução. Nós temos, então, uma perspectiva de reinos, matéria bruta, organismos vegetais, corpos animais e corpo humano. Tá? Uma sequência de reinos que a gente entende, adotou, entendeu cientificamente que corresponde a uma evolução de complexidade. Certo? Não dá para discutir que um corpo humano é mais complexo que uma pedrinha do jardim, né? Tá tudo bem, ele é mais complexo. Se foi de lá, se não foi, é um problema que Deus vai resolver que eu não estou dando conta. Aqui temos princípio espiritual, certo? Então, até os animais a gente chama de princípio espiritual e que é coletivo. Aqui já é individual, espírito. Então, espírito é uma consequência da evolução do princípio espiritual que se individualiza. Nessa perspectiva, a gente entende que existe um perispírito que está desde o início, embora numa estrutura menos complexa. O perispírito que é nosso aqui, ó, que é do espírito que está reencarnando, não é o mesmo da pedra, mas a gente entende que já tem algo ali que foi registrando a evolução, que foi gravando para que aquele princípio espiritual conseguisse avançar de alguma forma para as experiências mais complexas de matéria. Não é o perispírito, mas é algo, né? A gente tem que achar um nome para isso. Princípio do perispírito, sei lá. Dentro dessa perspectiva, existe um veículo de manifestação do espírito. Porque o princípio espiritual se manifestava na pedra, na planta, no gato. Sacaram? Então já vem se estruturando. E esse veículo é como o princípio espiritual, como aquele princípio vital e princípio material, se manifesta nos reinos. Dessa forma, a gente entende que tem... A cor está bugada aqui por causa do projetor, mas é bem sutilzinho, até mais forte. Foi uma simbologia que eu adotei. Ou seja, fica mais intenso, fica um perispírito mais estruturado. A gente vai aprender que ali hoje, como espírito, está a mente, está a estrutura da mente, todas as questões do modelo de mente que a gente vai aprender no ciclo 6 e no ciclo 7, lá, que a gente vai olhar um pouquinho para isso de forma mais detalhada. Nessa perspectiva, a gente precisa aprender que não volta. Nós entendemos, como espíritas, que não volta. Né? Não tem como a gente, depois de ter se transformado em humano, reencarnar como gato. Tem gente que nasce mais gato que os outros, tal, eu sei, mas isso é uma questão, né? Que não é todo mundo que tem essa moral. Mas... Foi boa essa piada? Não? Foi ruim? Foi péssimo? Obrigado. Tá bom, então. Não sei se vai bugar, mas... Ah, não, você, imagina, cara, a gente só, quando a gente conversa, nem buga, relaxa. Vai lá. Qual é o ciclo que fala que se uma pessoa gosta de natureza e tal, ela pode se transformar? Não, no espiritismo a gente não acredita nisso. O nome disso é atenção, hein, palavras difíceis que a gente decorou para impressionar os alunos. Metempsicose. Né? Na Grécia se acreditava que a gente podia ter metempsicose, que nascer de novo como espírito. Ainda no Oriente, né, existe, não é à toa, que os monges ficam catando as minhocas quando vão fazer uma construção, porque pode ser seu avô. Né? Meu avô era meio minhoca. Não, ele não era. Ele era mais gordinho. Ele tem cara de ser outra coisa. Ouriço, sei lá. Porquinho da Índia. Pronto. Não, entenderam? Beleza? Não tem metempsicose na nossa concepção aqui de espiritismo. A evolução é para frente, não para trás, não volta. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aqui mais um dia, depois mais um dia, e assim vai. Tem uma mão levantada ali, loucamente. Foi bem, gente? Perdi o passador de slide, até me empolguei com a minhoca do budismo. Foi. Então a evolução é assim, ela é para frente, não volta, tá? A gente não volta para os outros reinos. Beleza? É um acordo metodológico, né? Você pode achar que volta e está tudo bem. Não tem problema. Na aula sobre espírito, né? Perispírito, eu fiquei um pouco bugada com essa questão. Imagine nessa, gente. Se na do perispírito ela já ficou bugada. Mais, né? Com essa questão do princípio espiritual.
espiritual. Certo. Antes mesmo de estudar o Espiritismo, eu li alguns livros sobre a alma dos animais. A alma dos animais. Bom. E assim, na minha cabeça, eu ainda não compreendi como é esse princípio espiritual. Pronto. Eu pensava que os animais também tinham a individualização. Uhum. Mas já foi esclarecido que não. Como que seria esse princípio espiritual? Seria, entre aspas, assim, um pouco mais evoluído? Ou seria um princípio espiritual de um grupo de animais? Sim. Por exemplo, uma manada de elefantes tem um princípio espiritual deles. Sim. Né? Agora, em relação aos animais que convivem mais perto da gente, né? O gato, o cachorro, é um princípio espiritual que cuida, por exemplo, dos cães que pertencem a um... Vou bugar aqui. É uma raça, ou Sim. cães que pertencem... Vou te contar que você não... a um tutor... Vou te contar uma coisa, você não está bugada, é exatamente isso. Arrasou. Exemplo, Você perguntou e respondeu já, arrasou. Então, vamos supor, eu tenho 3 cães e 3 gatos. Tem um princípio espiritual único, esses 3 cães e esses Mais 3 ou gatos. menos, daí já tem uma dúvida, mas é uma viagem que a gente não vai dar conta hoje, mas é boa. Quando quiserem marcar uma pizza para falar disso, estou disponível. Mas cada um é diferente. Cada um é diferente porque eles já começam a apresentar sinais de individualização, mas ainda é um princípio espiritual. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um laguinho, eu gosto de laguinho de peixe. Né? E aí, meu laguinho tem uns 700 peixes, uns 500 pequenininhos, e tinha, sei lá, 612 grandes, que eram outra raça. Morreu um do grande. Todos os outros 9 deprimiram, pararam de comer, foram para o fundo, não comeram mais. Isso acontece nos peixes também. Sacaram isso? Existe um... Qual é a moral disso? Coletivo. Existe um princípio espiritual ali que foi atingido, que perdeu uma parte. E aí morreu outro e eu não achava. Se esse peixe morto ficasse lá dentro do lago, os outros iam morrer um por um. Entra eu no lago, procura o peixe morto, né? Achei o peixe morto numa toca. Beleza. E aí você vai lidando. Então, isso demonstra essa coletividade. Então, o que você falou está muito bom. É por raça, é por ambiente, são os animais daquela região, são os animais daquela casa, exemplo, mas que já tem... Uma criação de ovinos de um ovinocultor, por exemplo, ali tem um princípio espiritual. Provavelmente, é provável que seja isso, embora tem que pensar em separar também as raças, as espécies, tal, mas é isso, arrasou. É por aí. Tá, obrigada. Na dúvida, já sabe, né? Deus. Ana Laura não está convencida. Ela quer que os gatos e os cachorros... Desde a semana passada que ela ficou triste com essa história, né, Ana Laura? Tá tudo bem, gente. É o princípio espiritual dos animaizinhos da sua casa. A minha cachorra é um espírito. Arrasou. Quem sabe a última dela como cachorro, né? Na próxima ela vem, né? Vai que é a última dela como cachorro. Bora, vamos lá? Bom, seguimos, gente. Tudo bem? Estamos indo bem? Já estou vendo vocês com uma carinha mais leve, gente. Eu assusto no começo, mas no final passa. Ou não, né? Olha o que Adenauer fala. Tudo evolui na natureza em direção ao amor de Deus. Está nesse livro aí, gente. Quem leu sabe que eu tirei desse livro aí. Tudo está interligado e conectado a ele. A evolução não dá saltos. É infinita e inexorável. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A evolução não salta. Não é assim, cenoura, gato, humano. É gradativa, milhões de anos. Vai experimentando, experimenta uma individualidade. O gato do mato é diferente do tuco que mora lá em casa, que se eu fechar a porta, ele bate 2 vezes. Se você não abrir, ele pula e abre a porta. É assim. Se você chavear, você não dorme, porque ele fica tentando abrir a porta a noite inteira. Né? Aí ele sobe na cama e não deixa a Luna subir, porque a cama é dele. Aí você está dormindo 3 da manhã, você vai... Luna sendo derrubada da cama. Né? Então é isso, tem uma individualidade aí, tem um comportamento, né? Já animal ainda, mas com uma característica individual, cada um tem de um jeito. A Luna que é mais velha olha e fala, ai, que gato adolescente. Vou lá para o meu canto. Entendeu? É isso. Diga. Eu acho que é justamente isso que eu ia falar.
Porque eu tenho um cachorro, 2 gatos, e tem um gato de rua que ele só vai na minha casa para comer e dormir quando ele está afim. Safado. E ele se comporta dessa maneira, né? Essa individualidade dele. Tipo, eu venho, eu gosto de você, gosto da galera, mas eu vou ali e volto. Arrasou. Sim. Então, eu acho que o que ela disse, se tem a ver com raça, não tem a ver também com essa convivência com a gente humana. Claro. Eles também. Pensa, isso é legal, gente. Aí, o gato do mato e o gato que mora na sua casa, qual tá mais individualizado? Eu acho que o do gato. Bem provável. Não, mais individualizado. De casa. Quem já tem mais característica pessoal? O de casa. Sim, Tá eles acham que é humano. Essa domesticação, né? Essa coisa doméstica, né? Eles não acham, é a gente que acha. Eles não acham nada. Que achar tem que ter consciência, razão. Eles só sentem, é instintivo, né? A virada é do instinto para a razão. Só que a gente, como humano, ainda tem instinto. E a evolução é justamente a gente conhecer, reconhecer e administrar esses instintos com racionalidade, sacaram? Né? Porque tem até humano que faz isso que seu gato faz. Esse gato de rua aí, não tem? Mas deixa para outra história essa, né? Senão vai acabar olhando para o vizinho, para o marido, não vai dar certo. Deixa para aula de família, boa. Entende. Não sei, a gente acha, mas eu acho que isso é mais loucura nossa do que deles. Foi, gente, vamos lá. Beleza? Fomos bem aqui? Exercício. Reconhecem? Quando eu estudei era Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e X. Estava surgindo o X. Aí a droga do X desapareceu, aí o Saturno não é mais planeta, sei lá, Urano, não sei mais nada. Plutão não é mais planeta. O pessoal sabe. Arrasaram. Mas é isso aí. Eu uso isso porque foi o que eu aprendi. Olha só. Extingue-se a vida na Terra. E aí? E aí? Beleza? Vai fazer o quê? Vai para onde? Arque, sabe lá que Deus, né, que é isso. Legal. Quem mais? Volta, vai, só tem gente doida aqui. Eu estou achando que eu sou doido. Quem mais? Quem mais? Vai para outro planeta. Não precisa levantar a mão, só fale. Jogue aí, é só um brainstorming. Não, relaxa. É só para falar para onde vai. Não é para discutir agora, porque isso aqui é muita viagem. Senão a gente não termina a aula hoje. E aí, gente, extinguiu a vida na Terra, tá tudo bem? É sério que vocês vão ficar com essa cara pacata, essa vida extinguir na Terra? Vai para outro planeta? Quem mais? Senta e chora. Deus, por que você fez isso com os terráqueos? Não tem mais medo disso? Tá de boa? Fomos bem? Vocês estão bem, gente. Olha, a turma preparada, arrasou. Tem um povo até que está indo para Sírios, voltando. Gente, e as opções? Né? Depende da evolução? É sério? Aqui é mais evoluído que aqui? Tem isso, é? Aqui só entra pessoas com diploma da ULI. Esse planeta é para médicos, advogados e engenheiros. Esse planeta é só para quem dança bem. Esse planeta é só para quem gosta de giló. Tem isso, é? Planeta amargo, arrasou. Entenderam, gente? É só para a gente pensar que a evolução pode ser isso. E quem diz que não? Não sei, deixa Deus resolver, na dúvida, né? Tá? Foi bem? Tranquilo? Tirando aqueles que já são viajados por natureza, que vão voltar para a estrela, não sei de onde, que encontrar o extraterrestre que deixou ele aqui para passar uma temporada na Terra, tá tudo bem para vocês extinguir a vida na Terra? Não, você eu já falei que está fora da lista, você já vai voltar para não sei que estrela. Sacaram, gente? Olha só, há uma evolução material. De novo, eu estou fazendo uma coisa que é fazer um favor para quem tem preguiça de ler o livro. Só uns parágrafos, não está inteiro, tá? Então, eu recortei algumas coisinhas aqui. Há uma evolução material que modela novas formas mais adequadas à aquisição das experiências e uma evolução espiritual que possibilita ao ser humano alcançar os objetivos divinos. Olha que louco isso. À medida em que a gente vai evoluindo como humano, a gente vai
estruturando a matéria para que ela abarque, para que ela permita, para que ela compreenda a nossa complexidade como espírito. Quem aqui ia para a biblioteca copiar a Barça numa folha de papel ao maço? Levanta a mão, tá tudo bem, eu também ia, gente. Quem aqui não sabe do que eu estou falando? Grego, latim. Conta outra. Você tem cara de que ficava tirando xerox da Barça para recortar a figurinha e pôr no trabalho para entregar. Sacaram isso? Eu falando com a minha filha, precisa aprender as capitais dos países. Para quê? Para saber. Eu sabia a capital de 140 países, era meu orgulho. Ela, pai, eu sei de todos. Tá bom. Ela, pergunta. Deu, tá bom, perguntei lá. Google. Ela tem a Alexa lá, sei lá, o demônio. Qual a capital do Paquistão? Dela, quer o PIB também? Qual o PIB? Sacaram isso? Olha a evolução. A gente ficava decorando o negócio para tirar 10 na prova. Para que serve eu saber as capitais? Para que serve eu saber o nome do osso do passarinho? Tá certo que a pedagogia ainda vai ter que reagir, que a gente vai ter que reagir, mas isso é outra discussão, é lá no ciclo 4, tem um módulo inteiro sobre educação, gente. Vocês vão arrasar. Sacaram esse tema? Então as coisas vão se tornando, Então a gente tem que parar de ficar demonizando a internet, o negócio. É sobre as coisas evoluindo para a gente evoluir em outro lugar. Ela não vai usar a cabeça dela, o tempo dela, a energia dela para decorar as capitais. Ela vai usar para outra coisa. Vamos olhar para aquilo que a gente construiu e pensar, para que eu vou usar isso para evoluir? Como que eu vou usar isso para evoluir? De que forma eu vou usar isso para evoluir? Isso é uma evolução material que está disponível porque nós, como espíritos, evoluímos. Meu avô levava 4 meses para chegar em São Paulo, eu levo 2 horas. O que eu vou fazer com esses outros 3 meses, 29 dias e 22 horas que sobraram agora? Meu avô ficava no lombo do cavalo. Tec, tec, tec. Eu imagino como que chegava a poupança dele, em São Paulo. Sacaram isso? Falei, poupança, você viu como eu estou educado? Pronto, entenderam a ideia da evolução? Então, olha para a evolução material com bons olhos. Pensa como espírito que nasceu em 1980, 70, 60, que eu sei que tem uns aqui, e olha, o que eu vou fazer com esse negócio? Porque o dia que eu ensinei Excel para o meu pai, ele parou de fazer planilha no caderno. Meu pai já fazia o Excel no caderno e na mão. Riscava assim, montava um monte de planilha, ficava fazendo conta de cabeça e tal. Falei, pai, existe um negócio chamado Excel. Eu não quero esse negócio. Deixa eu lhe mostrar. Nossa! É o louco do Excel. Sabe o número de tudo. Quanto fez, quanto gastou, quanto comeu, quanto não sei o quê, quanto vendeu, quanto... Sacaram? Ou seja, usa aquilo que está chegando de bem com a vida. Para de ficar atávico, pensando no passado, achando que é o passado que vai resolver sua vida. É a evolução. Usa esse negócio. Porque minha avó, quando eu pus minha filha para falar com ela no Skype, ela está dentro do telefone. Falei, tá, avó, pus ela aqui dentro e trouxe para a senhora. Entenderam? É isso. Eu tive na China uma vez em 90 e... sou muito velho, 2006. Eu tive na China e não existia nada de smartphone, não existia nada, esqueça, 2006. O cara falou assim para mim, esse telefone aqui é IP. Basicamente é o que a gente faz hoje. E você vai poder falar comigo me vendo. Eu falei, não, isso aí é só na Jornada nas Estrelas, não é possível. Ele falou, liga aí. Ele aparece na tela. Eu falei, caraca, se você se perder e não souberem falar a língua que você fala, você me chama, que eu falo 14 dos 280 idiomas chineses, que tem na China. Cada rua, cada bairro fala um idioma lá, em Xangai, por exemplo. Eu falei, tá bom, Aí, lógico, Quantos minutos vocês acham que demorou para eu chegar num lugar que ninguém me entendia? Me perdi. Fala aí com o cara para me levar para um lugar seguro. Ele ferrou, você está num lugar que eu não sei falar, sai daí. Não adiantou nada. Pronto. Contada essa história, é sobre isso. Usar a tecnologia a favor. Para mim, aquilo foi um absurdo. Falei, sério que eu vou falar com você te vendo na tela? Estranha alguém hoje isso? Falar com alguém vendo na tela?
Imagina esse... Falei, caracas, isso aqui é muita evolução. Parecia que eu estava dentro de Jornada nas Estrelas. Aí minha avó, minha neta está aí dentro. Tá, avó, ela cabe aí dentro mesmo. Foi? Olha para isso aqui, ó. Quem sabe o que é isso aqui? Como é o nome disso daqui? Que papiro, não é tanta. A carta, gente, nem conhecem mais, né? Tudo evoluído. É uma carta. Quem usou carta? Quem usou carta na vida? Segundo minha filha... Não, você está muito idoso. Segundo minha filha, o meu primeiro casamento com a mãe dela não deu certo porque a gente namorava por carta. Falei, filha, isso aqui é uma carta, a gente usava, por isso que não deu certo. Pai, imagina, manda uma carta, demora, até que chegue, já encontrou outro já. Não é legal essa visão de mundo? Né? Olha aqui, ó, quanto a gente evolui, né, para um relógio que não é mais relógio, que fala com você, né? Um telefone que não é mais telefone, que tem imagem, que a pessoa cabe dentro. Né? A gente está aqui, ó, é essa geração, gente. Tem um povo aí que nasceu depois de 2000, que me dá um pouquinho de raiva, mas tudo bem, isso faz parte. Né? A pessoa nasceu depois de 2000, né, já está adulto, ferrou, né? Você está ficando velho mesmo. Mas é isso aqui que a gente conviveu. Né? Na moral, eu ganhava dinheiro datilografando trabalho na faculdade para os outros. Que profissão incrível, né? R$1 por folha. Microfone aqui. Foi? Claro, eu tinha. Quantas datilografias por minuto? A mão certa, na letra certa. Datilografar sem olhar. Que demônio era aquilo? Ah, não, pode fazer. Hoje você fala e ele já vai escrever. Então é louco, né? Quando refere-se a material, evolução material, entra aí também, não é, as questões de se acoplar um corpo, uma perna... Ah, legal, mas isso é lá no ciclo 4. Reencarnação e biologia, não percam. Se eu podia saber essa aula qual é, né? 7. Esses dias me perguntaram, você sabe todas? Eu falei, não, as que eu não sei eu invento, porque ninguém sabe, então parece que eu sei. Né? Mas essa é a 7, fiquem tranquilos. Reencarnação e biologia. A 6 é reencarnação e psicologia. E assim vai. Beleza? Fomos bem? Tranquilos? Deu para entender essa ideia? Parem de ter problema com as coisas evoluindo. Usem. Façam uso antes de morrer. Urgente, rápido. Reaja. Vai chegar lá em cima, se não souber abrir a senha do iPhone, não vai entrar. Steve Jobs já morreu faz tempo. Tá tudo Apple lá em cima. Tudo é Apple agora. Se não reconhecer facial, não entra. Foi? Existe uma evolução científica, então, que traz um maior envolvimento com o mundo externo, fora de nós, que é isso que eu estou falando. E existe uma evolução espiritual, que é o encontro com nós mesmos, com as leis universais, com aquilo que a gente chama de leis de Deus, que vocês vão estudar a partir da aula 14. Acertei? Pronto. Então, isso é cíclico, gente. Evolui espiritualmente, evolui cientificamente, material. Evolui, é cíclico, isso roda. Por quê? Porque nós somos espíritos e precisamos valorizar a evolução material porque ela dá condições de experienciar. Né? Quanto a gente tem a oportunidade de falar com as pessoas hoje à distância? Deu saudade da minha avó, passa a mão no telefone. Oi, vó. E aí, vó, minha avó no WhatsApp toda. Espera que eu tô com o cabelo desarrumado. Falei, vó, relaxa. Ela desliga. Manda mensagem, 5 minutos para eu pentear o cabelo. Ai, meu Deus. Pronto, não posso ficar feia na foto. Mas, vó, não é foto, é a gente conversando. Sacaram isso? Quanto isso é importante? Né? Então, coloca a tecnologia à disposição, usa, é para isso, é para melhorar as relações interpessoais, é para melhorar o aprendizado, isso é evolução, nossa, falando de humano agora. É para usar, é para colocar à disposição, é para fazer isso fluir. De alguma maneira, gente, olha só, existe uma importância da experiência material para a evolução do espírito, senão a gente não reencarnava, ficava desencarnado, sem corpo, vou lá na China, China. Né? Vou lá visitar fulano que morreu há 100 anos, oi. Né? E já reencarnou, não dá mais.
E aí, alguém desencarnado dos antigos? Bora, galera. Entenderam? A gente vem para a matéria para experienciar a matéria, para experienciar as questões ainda da matéria, para vivenciar a questão da energia sexual, que a gente vai ver na aula 19. 19 como energia criadora, experienciar isso como experiência de conexão, lidar com afeto, lidar com desafeto. Né? A gente não vem aqui pagar as contas, gente, não tem Serasa espiritual. Reencarnação, processo educativo, não percam. Né? Aula 6. Né? Tá chegando. Então, é sobre isso. Então, uma filosofia que separa o material do espiritual. 7? Errei. A primeira é ciência, né? Uma filosofia que separa o material do espírito só funciona quando as pessoas não sabem. Quando elas sabem, elas corrigem, você viu? Uma filosofia que separa o material do espiritual, considerando o primeiro como ordinário e inferior, demonizando todo e qualquer contato, certamente não irá perceber sua valiosa contribuição para a evolução do espírito. Está no livro de vocês, no capítulo que é da aula de hoje. Né? Então, nós temos uma evolução material para experienciar como espírito, que vai nos permitir, nos proporcionar uma evolução espiritual a partir da integração de habilidades. Não é sendo do bem, não é cumprindo as regrinhas do dogma das igrejas que existem, todas elas, inclusive do espiritismo, não é isso. É integrando habilidades, vivenciando experiências, lidando com as questões pessoais, lidando com o convívio com o outro, inclusive com o vizinho, com o síndico, indo para a reunião de condomínio, de corpo e alma. Tem gente que até levanta da cadeira nessa hora. É puxada, né? E aí, gente, existe uma aquisição e integração de habilidades pelas vivências. Não é o diploma da faculdade. Tem um monte de gente medíocre com pós-doutorado. Em vários aspectos. Então, o diploma de faculdade não resolve, ajuda a entender, a estudar, a se aprofundar. É a vivência que vai integrar a habilidade. É experienciar o conteúdo formal na vida. Eu não vou aprender a dar valor à vida estudando biologia. Eu vou aprender a dar valor à vida vivenciando a experiência da vida, da perda, da morte, do ganho, do nascimento de um filho, da perda de alguém querido, da morte do cachorro, que eu já acho que é gente, mas não é. É assim que eu vou dar valor à vida, é vivenciando. Então, a gente vai integrar habilidades a partir da experiência vivenciada, sentida, verdadeira. Quando isso já for natural e sair de mim sem eu me esforçar, sem eu fazer raciocínio lógico aí eu integrei. Sem eu ter que racionalizar, eu integrei. É meu. Passa a ser meu. E aí, gente, a gente vai perguntar, e o ser humano para o espiritismo? Né? O que é o ser humano para o espiritismo, afinal? Me ajudem. Microfones voadores. Quem me ajuda aí? O que é o ser humano, então? Pô, gente, eu estou 1h30 me esforçando, né? Mostrem que deu certo. Senão nós vamos começar de novo. Vamos começar de novo, então. Quer fazer a prece para a gente começar? O que é o ser humano para o espiritismo? Não é possível. Eu falei isso em 10 formas diferentes, em 20 slides. A matéria para o espírito? Não, o que é o ser humano para o espírito? Como que a gente define o ser humano, depois do que a gente falou até agora, na perspectiva do espiritismo, que é o que a gente está estudando aqui? É o espírito, o perispírito e o ser humano? Não, isso é do que é feito, isso é o agregado humano. Assim, vamos tentar definir o que é o ser humano, não do que ele é feito, ou como que ele é organizado. É o ápice da evolução? Vamos se achar um pouco, faz bem para o ego. Por aí, mas ele é pouco. Está no caminho, daria um 0,2 na questão. Vai, oi. Seria a última evolução atual do espírito. Falou a mesma coisa que o colega, com mais palavras, encheu linguiça na questão, 0,2 também. Eu era bom nisso, entendeu? Eu pegava 10 linhas e escrevia a mesma coisa. Eu acredito que seja um dos receptáculos para a gente vivenciar as experiências da evolução. Né? O ser humano não é o receptáculo, o corpo é o receptáculo. Tá, não foi legal. O ser humano é uma espécie
para essa condição. Tá confuso. Eu acho que não daria. Se fosse de marca X, não daria, não tinha essa opção. Na subjetiva ainda ia um pouco. O ser humano para o espiritismo é a manifestação do espírito. A manifestação do espírito. O espírito consegue se manifestar quando o corpo é humano. Ele tem consciência, né? E tem... Tá melhorando os elementos aí. Se a gente organizar, já dá uma nota boa. A consciência e a individualização permite que o espírito possa se manifestar naquele corpo humano. Já melhorou, hein, gente? Tá melhorando. Vocês estão sacando? Ó, é um pouco do que vocês estão falando, mas está mais organizado. Mas não tá bom ainda, dá um 0,6. A questão vale 1, tá? Estamos chegando. Esse povo gosta de uma prova, né, gente? A gente é chegado numa provinha, né? Vai. Seria o agente de transformação? Peraí, oi, quem? Eu estou ouvindo espíritos. Seria o agente da transformação? Não, aí é muito assim, sabe aquelas frases genéricas, não serve. Seria um princípio espiritual individualizado? Olha, gente, junta a sua com a sua com a sua, já dá 0,9. Né? Então, vamos só juntar que está ficando bom. Princípio espiritual que se individualizou porque adquiriu consciência e que pôde chegar no ápice atual de evolução, ali a Amanda também, como ser humano. Minhas armas, olha o espírito se manifestando. Fica bom também, a gente não perde o lado católico do negócio, né? Conhecendo as leis de Deus, faz sentido, que é como a gente entende que se individualiza, porque conhece as leis de Deus. Né? A gente vai entender isso depois, que talvez seja sobre se individualizar e racionalizar, né? Mas no final Deus resolve também, mas Deus não resolve a questão da prova. Ficou bom assim, eu gostei, vou fechar assim. Né? Deu para entender a ideia? Então, ok, concordo, estamos no ápice, a gente já discutiu isso. É como a gente acha, porque a gente ainda não está falando dos extraterrestres, mas a gente combinou de deixar eles de fora da aula, embora tinha um povo aqui que já queria voltar para outro lugar. Né? Mas é assim, eles sempre são assim, esses extraterrestres. Né? Pronto. E aí a gente define, então, como um princípio espiritual que, a partir da evolução, consegue se individualizar porque atinge consciência, né? Começa a experienciar o corpo humano e chega no que a gente chama, no que a gente conhece como o nosso ápice da evolução no momento. Foi bem? Beleza? Ficou bom? Deu? Conta? Então, seguimos. Evolução a partir de critérios morais do fazer o bem ou evolução a partir da integração de habilidades? O que vocês acham? Buga agora, né? E aí, gente? O que acontece quando morre? O que acontece quando a gente morre, gente? Oi? Como é? É elevado. Mas e aí, tem algum critério? Vai para onde? Vai se reunir a pessoas que vibram. Legal, isso é ciclo 5, vamos chegar lá. E se eu for muito mauzão, assim, aquele Vicentão lá do Alto da Compadecida, né? Vai viver os traumas. Tá tudo bem ser mauzão, gente? Não? É errado? Ou certo? Faz parte do aprendizado. Mas e aí, vamos pensar assim. A pessoa que é boa, que é do bem, é melhor ou pior do que a pessoa que ainda é do mal? Mais à frente? Em quê? A pessoa do mal pode ser mais habilidosa. Só está no mal. Mas como que ela é mais habilidosa e está no mal? Eu posso falar? Pode. Deixa eu só rolar um brainstormzinho antes, assim. Antes de... Fala imagem, é para bagunçar um pouco a mente mesmo. Está chegando perto do almoço, a gente tem que... Não, é só porque a ideia é jogar as palavras mesmo do ventilador. Pense assim, ó, nós temos uma questão moral muito forte ainda para a evolução. Você convida para almoçar na sua casa uma pessoa do bem ou uma do mal? Do bem, lógico, adorei, obrigado. Eu precisava desse exemplo. Quem garante que a pessoa do bem vai comer só o prato ou vai comer essa comida, né? Sei lá, vai que ela tem mais fome. Legal, ó, que legal. O critério muda de sociedade para sociedade. O que é do bem lá na China e o que é do bem aqui em Salvador?
Lá come cachorro. Aqui come vaca, cara, é pior. Quero ver vocês comerem o cachorro de vocês. Vaca é muito maior que cachorro. Come um bicho bem maior, cara, é bem pior isso. Sacaram isso, gente? Então, o que acontece? Nós viemos, eu já vou liberar, só um pouquinho. Nós viemos de um modelo judaico-cristão religioso de séculos, dizendo que quem é do bem vai para o céu, quem é do mal vai para o inferno. Ninguém falou isso porque tem vergonha de falar isso quando está no Espiritismo. Se fosse na igreja, estava todo mundo com a mão levantada. Vai para o céu, vai para o inferno. Está dentro da gente isso e está tudo bem, está dentro da gente. Faz séculos que a gente está treinado nisso, em separar o joio do trigo, em separar os que passam no buraco da agulha, né? Em separar os que passam na porta estreita. Entenderam? A gente está treinado psiquicamente para isso. A gente tem historicamente isso no nosso modelo arquetípico mental, gravado no nosso perispírito. Então, a gente precisa sair desse lugar, porque o colega falou uma coisa bem importante. Em cada sociedade, a questão moral é diferente. Tem uma ética pessoal lá definida e que talvez exista uma questão que não é tão clara. Querem ver uma coisa? Posso casar com uma mulher e ter mais 3? Posso? Posso ou não posso? Decidam, gente. Pô, uma coisa tão óbvia. Por que eu não posso, se sou eu? Olha como vocês são julgadores. Eu posso. Não devo? Posso, mas não devo. Se as 3 aceitarem, pronto. Mas está na lei. Não está na lei. Não está na lei? É proibido. Oi? A bigamia é proibida aqui no Brasil. Então está na lei que eu não posso, é isso que eu falei. Exatamente, você não pode. Não posso. Então não posso. Se eu quiser cumprir a lei, se eu quiser ser malvadão. Exatamente, mas aí vai haver um processo, né? Depende, se elas concordarem, a gente ficar na surdina. Aí tudo bem. Entenderam isso? Não dá para tratar a evolução a partir de critério moral. Porque se eu for lá para a Arábia Saudita, é minha obrigação ter 4 mulheres. Espera aí só um pouquinho, se você for contar essa história toda, eu preciso de um microfone, senão ninguém vai ouvir. Não, mas não perca, é só uma discussão importante. Porque assim, nós temos quando eu falo nós é porque eu estou incluído nisso de corpo e alma. O costume de julgar, né, o julgamento. Imagina, a gente nem julga, cara, isso daí é só no Japão. Nós vemos uma reportagem que a pessoa foi presa por algum motivo e tal, e o juiz soltou. Então, assim, a gente está julgando uma pessoa que passou por um processo educacional para julgar, e julgar uma pessoa é muito difícil, né? Você colocar uma pessoa atrás de privar ela de uma liberdade sem uma base concreta do que aquilo ocorreu. Porque você vê dentro de uma comunidade, de uma família, rola uma fofoca e a pessoa sai como o maior monstro para todo mundo. Então, assim, se eu julgar aquela pessoa pelo aquilo que uma família está falando, sim, sim, sem os fatos concretos, então, assim, se o inquérito ele não tem todos os ritos. Não, bora, volte, senão não dá, cara. A aula de direito vai ficar para depois. Então é isso. Mas eu não entendo nada de direito. Não, é só para a gente não entrar nesse mérito, que a gente perde o foco da aula. Sem isso, o nosso julgamento já é controverso, entendeu? Se Sim. você entra se quem prende diz que quem está julgando está errado e quem está prendendo e quem está matando está certo, a gente já está nesse controverso moral, né? Antes disso, antes dessa questão, gente, o que eu quero propor, essa provocação é: critérios morais são suficientes para definir evolução? Eu vi um podcast eu acho que o sobrenome é assim, Léo Schisler, que ele disse assim: nós temos a visão que a gente veio para a Terra para pagar karmas e posturas, né, de outras vidas. Na verdade, a gente só veio experimentar, experienciar. Isso aí é o spoiler da aula de evolução, de reencarnação como processo educativo, é isso. O que eu quero que vocês saiam desse slide pensando é se o critério moral é suficiente para a evolução. Todas as religiões tratam dessa forma. Quem é do bem, vai para o céu. Quem é do bem, é espírito de luz. Quem é do mal é obsessor. Quem é do mal não vai para o céu. Entenderam? A gente tem que quebrar esse paradigma. Isso precisa ser repensado. Tá? Vocês olhem para esse lugar como existe uma evolução a partir de integração de habilidades. Né?
Vocês acham que Hitler não tinha habilidade de convencimento? Vocês acham que Pablo Escobar não era bom em logística? Entregava uma droga na cidadezinha aqui do interior do Ceará. Sacaram isso? Tem habilidades e tem critérios morais e tem regras a serem cumpridas para conviver em sociedade. São coisas separadas. Tá? Então a gente precisa questionar isso para não ficar assim, é do bem, é do bem, é do mal, é do mal, é do bem vai para o céu, é do mal vai para o inferno, não vai funcionar. A gente tem que quebrar esse paradigma aos poucos, entender, olhar, realmente, de repente, talvez seja melhor convidar o mauzão para almoçar do que o bonzão, ou do bem ou do mal. É só uma provocação, porque isso é bem arraigado no nosso consciente, tá? No nosso inconsciente. Isso é muito interessante, porque eu também pensava assim, que a questão do bem e do mal, ponto, entendeu? E estudando, assistindo palestras, principalmente aqui no centro, né? Eu aprendi muito sobre isso, que não é a questão do bem e do mal, do certo ou do errado. É o que você vai evoluir, quais são as habilidades que você Sim, o que você vai integrar. Isso, e você, se você conseguir igualar a evolução moral e de habilidades, de aquisição de habilidades, ok, mas não vai ser sempre assim. Às vezes você adquire habilidades, mas a questão moral você ainda vai, aos pouquinhos, adquirindo aquele conhecimento. Eu adquiro mais habilidade estudando em Harvard ou no colégio aqui do bairro da Paz? Mas Harvard veio na cabeça, não veio? A pessoa não responde de vergonha da resposta, mas veio. Eu tenho certeza que veio. Né? Não é sobre isso, não é sobre o lugar, não é sobre o conhecimento, não é sobre a condição social, é sobre qual habilidade eu ainda não tenho. Né? E aí o lugar que eu preciso é onde eu vou estar, tá bom? Foi? Sabe lá Deus, né? Eu também tenho essa crise, relaxa. Erros e acertos na dialética entre o bem e o mal, trocado, substituído por aquisição gradativa de condições e experiências. Sacaram isso? Talvez a experiência que eu tenha no colégio público aqui do bairro da Paz seja muito mais rica em uma habilidade que eu não tenho do que estudando em Harvard. Depende. É relativo. Tá? Porque é de cada um. É a partir do que eu tenho e do que eu não tenho. Não é a partir do lugar. Senão todo rico era feliz, toda pessoa que estudou se dava bem, era legal, era do bem, né? Sacaram isso? Então não é sobre critério moral a evolução. Tá? O critério moral, cumprir a ética social é importante, mas não é medida de evolução. Tá? Oi. Diz a lenda. Nós estamos no lugar necessário para essa evolução? Diz a lenda. Se você estiver no lugar que você acha que está certo, você está. É sobre você. Ninguém lhe colocou, você que se colocou. Você fica onde você quer, você vai para onde você quer. Né? Mas isso é um tema lá para frente. Gente, para onde aponta a evolução? Né? E aí a gente volta para Deus, né? Sentir o divino. Talvez seja sobre isso. Né? Então, gradativamente, a gente vai com o tempo evoluindo. E aí eu volto para a crise que o colega trouxe ali. Então, para que a gente saiu desse divino, já que a gente é centelha, para voltar para sentir o divino? Que viagem, né? 15 bilhões de anos se separando, para depois ficar mais 15 bilhões de anos se conectando. Não dá para explicar isso. E o que somos, afinal? Um bonequinho de palitos desenhado pelo Plínio? Simpático, sorridente? Vocês conseguem sair dessa aula sabendo o que são, gente? Pelo menos? Ou piorou isso? Chegaram já bagunçados, saíram mais bagunçados ainda. Alguém aqui está se achando que é cenoura? Não, né? Então está tudo bem. Né? Brócolis? Eu adorei aquela ideia do quiz. Eu falei, imagina como que vai ser esse quiz. Gente, olha só. Um ser em evolução não ajuda a responder? Simples, né? Não complique. Ficam pensando um monte de loucura. Né? Cada um em seu grau, relaxa, para de olhar o coleguinha. Não se acha o evoluído, não se acha a pior, não se acha o ser do umbral, que está na Terra, que é umbral, que é um planeta de não sei qual, né? Terceira ordem, tudo umbral. Não, esqueça isso, gente. Não vai passar um planeta aqui, vai tocar o trompete, quem ouviu o trompete vai ser arrebatado, né? Vai voltar para Sírios, a nave. O cara tem um sinalizador, ele vai apertar um botão e vai ser resgatado.
Ou não, né? Sei lá. Cada um em seu grau. E a gente tem que pensar na evolução para o Espiritismo a partir de algumas questões, então, para a gente arrematar o dia de hoje. Tá todo mundo bem, gente? Sobreviveram? Foi bom? Tá legal? Tá com dúvida? Tá bom. Vamos fazer uma revisão. Só vai embora quem acertar a revisão, hein? É nessa hora que a gente traz o colchonete. Primeiro, existe uma evolução para chegar no humano. Ficou claro isso? Então, para o Espiritismo, existe uma evolução desde quando a gente tem um princípio espiritual, um princípio material, e chega no humano, que é o que a colega colocou bem, que é quando a gente adquire consciência e consegue reencarnar num corpo humano e passa a viver a reencarnação como um processo de aprendizado. Admite a própria evolução, né? Ou seja, o Espiritismo admite a própria evolução. Isso não pode esquecer, gente. Kardec fala, olha, o dia que a ciência questionar o que eu estou falando aqui, atualize, porque não vai ficar um conhecimento para sempre. Né? O Livro dos Espíritos tem 150 e alguns anos. Né? A gente não pode ficar usando ele na cabeça das pessoas. É isso, está escrito. Né? Tem um monte de coisa lá que não cabe mais. Então, olhar para o Espiritismo também como uma religião, filosofia, ciência, seja lá como você quer entendê-lo, que também evolui, como a gente. Senão, a gente estaria ainda, né, lá naquele tempo de 150 anos atrás. É baseado nas leis da natureza. Né? Então, as leis da natureza, como que as células, como que o universo surgiu, como que a sopa de conservado começou a potencializar a possibilidade de uma vida mais complexa do que era só a energia e os minerais e tudo mais. As leis da natureza cabem dentro da perspectiva de evolução do Espiritismo. Não é só Deus fez, então, no 7º dia, descansou e está todo mundo, tirou a costela. Não é isso. Né? Ninguém tirou a costela de ninguém. Né? Alguns tiraram, mas estavam brigando lá, se degladiando na Grécia, sei lá, mas é outra história. A maior autoridade está na consciência e nos fatos. Nós temos a perspectiva da consciência, do racional, dos fatos. Isso é mais do que a crença. Coloque Deus onde não explica, senão a gente vai continuar queimando virgem para o Deus do terremoto. Onde não tem explicação da ciência, beleza, deixe Deus. Onde já tem, adote a explicação que já está comprovada cientificamente. Né? Eu tenho uns amigos que ainda acham que a Terra é plana. Tem muitos. Né? Pô, já está comprovado, já deu a volta, já rodou, já passou o satélite rodando a Terra inteira. O negócio gira, o céu, a Terra é plana, como que o Sol tomba, né? Sei lá, mas é uma viagem de cada um. Acompanhe a evolução da ciência, o Espiritismo acompanha a evolução da ciência. Daqui 50 anos, essa aula pode ser uma piada. Tipo, olha o que o Plínio estava falando. Quando a gente reencarnar e olhar no YouTube a aula gravada, fala, nossa, olha o que pensavam nessa época. Que absurdo. Não é possível. Minha filha, pai, você entregava trabalho datilografado? Que século você é? Tipo, é isso. Princípios e saber humano. Nós temos princípios do Espiritismo que são colocados junto com o saber humano. Por isso que a gente tem uma ULI, por exemplo, que vai estudar a transversalidade, vai chegar no 4, vai estudar psicologia, vai estudar biologia, vai fazer uma transversalidade de conhecimentos para a gente realmente construir um aprendizado, uma perspectiva de religiosidade, de olhar para essa questão de Deus com o apoio da ciência, com o apoio das ciências, do que a gente está construindo como ser humano. E a aquisição de habilidades como regra para a evolução. A gente evolui a partir da aquisição de habilidades. Não é quando a gente se tornar bonzinho, quando a gente não tiver mais pecado, quando a gente tiver uma vida moralmente resolvida. Não é isso. Isso é importante? É. Ética social, ética pessoal. A gente vai discutir isso lá no 10, por exemplo. Mas a evolução se dá pela aquisição de habilidades. Fomos bem? Beleza? Para a gente fechar uma frase, estamos diariamente experimentando nossa própria evolução, olha isso, nossa própria evolução, a partir de vivências que nos permitem reconhecer nossas habilidades e limitações. Se a gente não reconhece as limitações, a gente não evolui. Né? Para descobrir novas possibilidades a serem integradas
gradativamente, relaxa, tem várias encarnações. Não queira resolver tudo nessa, perde a graça. Deixa de ansiedade, vai de leve. Vive a vida, vai acontecendo, vai tendo atitude, vai tomando decisão. Escolhe um problema para resolver por vez. Não queira resolver o planeta inteiro. Para de se revoltar com tudo, querendo que tudo mude da noite para o dia. Né? Não se revolte com você, com Deus, com a mãe, com o pai, com o periquito, com o papagaio, com o cachorro que morreu antes da hora. Né? Vai gradativamente, a evolução é assim. Pô, esperamos 15 bilhões de anos para chegar aqui, por que não pode esperar uma encarnação para resolver um problema? Fomos bem? Feito, fechado? Então nos vemos pela ULI, gente, ó, vou passando o microfone no horário, gente. Que coisa rara, incrível, né?